mais uma prorrogação do auxílio emergencial, o veto de reajuste dos servidores e isolamento em baixa nos municípios. Esse é o Papo Democrático de hoje, o esforço semanal de compilação política. Aqui quem fala é o Atanã. Aqui quem fala é o Carlos e o Papo Democrático não me deixa tirar férias. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vinícius e sou do time Adulto Ney. Tá, só um minuto, pessoal. Oi, mãe. Isso tem que entrar nos créditos, hein? Vai pro stories do Pitanga Fofo. Olá, aqui quem fala é o Pedro Pitanga e sim, eu também amo a minha mãe. Bom, pessoal, nosso primeiro destaque da semana é o governo federal. Essa semana começou com algumas conformações que envolveram o fico do Guedes e também o compromisso do presidente Jair Bolsonaro com a prorrogação do auxílio emergencial. Sobre o fico do Guedes em si, ele deu uma entrevista coletiva na segunda-feira falando que era difícil a missão de se manter como ministro da Economia, que era uma tarefa árdua, mas que ele sentia que o governo tinha confiança no trabalho dele. Por conta disso, permaneceria no governo. E a semana foi marcada por vários fatos envolvendo o Ministério da Economia e as suas principais agendas. Entre elas, o próprio auxílio emergencial. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma ação para a sanção da lei que cria a linha de crédito especial destinada a profissionais liberais e nesse pronunciamento de sanção dessa lei, ele comentou sobre o auxílio emergencial que o governo estava tentando chegar ao meio termo entre R$200, que é a proposta mais base, e o teto dessa proposta de auxílio emergencial, que são os atuais R$600. Né? E ele diz que há negociações dentro do governo federal para que haja essa prorrogação. E na sexta-feira o Guedes se pronunciou a respeito e falou que na próxima semana nós teríamos o lançamento da proposta de renda básica. Então, para a próxima semana a gente também tem expectativa de qual seria esse valor, de como que o governo tem se planejado mais ativamente para tocar essa agenda, que é tão importante para auxiliar os cidadãos que perderam renda por conta da pandemia. Um dos marcadores iniciais que a gente tem que levantar aqui é que essa não é a primeira vez que o Guedes sinaliza sobre a sua permanência ou não no governo, né? Isso já aconteceu antes, quando as reformas eram questionadas. Ou então, quando o Guedes falava do déficit público, né? Em um cenário em que o foco ainda era diminuir o déficit público, dizendo que, se eu não conseguir passar aqui as coisas que eu tô realmente defendendo, se não virem utilidade no meu trabalho, pego minha malinha e vou embora. Mas agora a gente tem uma situação diferente, né? Porque mesmo que na semana passada o governo tenha se movimentado meio que para apaziguar essa percepção, a gente tem uma indicação de que a cabeça do Guedes pode estar a prêmio, né? Para mim, o Guedes aprendeu um pouco do que aconteceu com o Mandetta e com o Taixe, né? Ele sabe que ele tem um pouco mais de poder do que eles dois, mas ele sempre percebe que quando a temperatura começa a esquentar demais, ele tende a se adaptar, né? Ele tende a mudar um pouco o teor do discurso dele para alguma coisa um pouco mais confortável, né? E mais concordante com o que o presidente Jair Bolsonaro acaba defendendo. E no fim das contas, ele entende que o substrato da missão dele, né, enquanto ministro da Economia, é aprovar realmente as mudanças estruturais, né? Ele já entendeu que o timing político é um pouco diferente, para não dizer bem diferente do que ele está acostumado. E ele percebeu que, no final das contas, ele sempre tem que ter um pouco de gordura para queimar no parlamento e um pouco de gordura para queimar toda vez que ele acaba tendo um ou outro comportamento que pega mal ou com os parlamentares, ou com o governo, ou com os apoiadores do presidente. Também eu acho que sua comparação é bem precisa e eu adicionaria que o Guedes também não tem um perfil semelhante para o governo que o do ex-ministro Sérgio Moro, né? Então, no caso, tanto o ex-ministro Mandetta quanto o ex-ministro Sérgio Moro tinham dificuldade de diálogo no Congresso também e poderiam também não ser unanimidade dentro do governo federal. No caso do Guedes, também tem dificuldades no Congresso Nacional, isso é evidente, até mesmo por um fator que a gente viu essa semana, que a gente vai falar no próximo bloco. Mas ele tem o mercado ao seu lado, né? Querendo ou não, o mercado ainda confia no Guedes como fiduciário das reformas econômicas, né? Então, isso tem um certo peso. E o mercado mostrou que estava incomodado, e eu falo mercado no sentido de que a Ibovespa reagiu às discussões em relação à possível saída do Guedes, né? Em especial na sexta-feira. E isso repercutiu também no início da semana, quando ele decidiu se pronunciar, se comprometendo com a agenda econômica do governo e na permanência dele, né? Então, não vai ser tão simples para o governo
entre aspas, né, se desfazer do Guedes caso, de fato, essas rusgas que ficaram mais evidentes na semana passada tornem contornos mais dramáticos e gerem uma ruptura, né, da agenda econômica do Bolsonaro no período eleitoral, que tinha como principal fiduciário o ministro Paulo Guedes. Para falar do Guedes, eu acho que é muito interessante também a gente observar essa mudança que o ministro tem adotado para lidar com a própria economia brasileira. Como você falou, as promessas de campanha do presidente, se comparadas com a real atuação do ministro, né, questão de programas que foram efetivados, muito em razão da pandemia, elas são quase opostas, né, para não dizer totalmente opostas. Em termos de auxílio para pagamento de salários, redução de jornada, entender que nesse momento de crise o déficit público vai aumentar para poder socorrer estados e municípios e gerar infraestrutura no enfrentamento à pandemia, eu tenho certeza que o Guedes da campanha iria conversar com o Guedes de hoje e falar, então, hein, quem diria que a gente saiu de Chicago para fazer isso. Eu tenho um ponto que as críticas de que o Guedes é um ministro Chicago Boy, sabe? Elas são rasas, né? Porque, se vocês forem considerar, o governo tá batendo agora quase 100% do PIB em endividamento depois das ações contra a pandemia, né? Tá bem que a cartilha continua sendo de reforma, de diminuição do Estado e tal, mas não dá pra ser tão preto no branco, né? Eu ainda vou defender a tese de que Lavoisier estava certo, porque na política nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. E o processo de transformação do governo Bolsonaro passa de uma imagem muito não política por uma necessidade de ser político. A gente precisa entender que hoje Bolsonaro é uma figura política e, consequentemente, todos os seus ministros, e quando eu digo todos, são todos eles, Guedes também entra nesse bolo de que a partir de hoje, para que Guedes possa, quem sabe, promover uma campanha muito mais liberal ou que ele pretende fazer com a economia do Brasil, ele tem que entender que ele é um ser político. E isso não implica o fato de que ele deixará de ser um economista, mas de que ele precisa em algum termo entender que as regras do jogo perpassam pelo diálogo com o Congresso. E aí mais um tema que entra nesse debate, que tem relação com a parte fiscal do governo, é o Programa Renda Brasil, que agora, segundo o ministro, vai ser apresentado na terça-feira que vem. Então, é um ponto crucial para a gente ver como esse programa vai ser moldado, como é que ele vai ser apresentado e moldado a partir da semana que vem. E junto disso também tem uma outra ação que está prevista para a semana que vem, que é a apresentação do projeto de Carteira Verde e Amarela. Carteira Verde e Amarela já foi uma MP apresentada pelo governo, né, que acabou perdendo a validade. A indicação é de que esse projeto seja reapresentado, mas com um modelo diferente agora, para ser uma ação que busque aumentar a quantidade de empregos gerados no pós-pandemia para renovação, né, do mercado brasileiro. Sobre a questão do Renda Brasil, também estou bem curioso para saber como vai ser reformulado aí, quais são os programas que vão entrar, quais programas que vão sair, o que vai ser extinto, né, para a criação e para, abre aspas, sobrar recurso por encaminhamento desse programa. E essas medidas previstas pelo governo para a semana que vem são no contexto de pós-pandemia, mas a gente ainda tem medidas pensadas para agora, para o momento de pandemia mesmo, medidas emergenciais, e uma delas é uma nova prorrogação do auxílio emergencial. E sobre o auxílio, né, eu acho que além da própria emergência da medida, né, de poder auxiliar, né, os cidadãos brasileiros nessa retomada, que tem sido árdua, né, tem também uma estratégia do governo pensando em 2022, né, fazendo cálculos para que em 2022 ele consiga a reeleição. E nesse cálculo, a classe baixa tem tomado cada vez mais pujança, né, no sentido de que é de lá que ele tem conseguido aumento de popularidade, que refletiu inclusive na última pesquisa Datafolha, que a gente não conseguiu comentar na semana passada, porque ela saiu entre sábado e domingo, né? Então isso mostra que o auxílio emergencial, em algum sentido, faz parte dessa estratégia do governo pensando em uma reeleição. E dentro desse cálculo, o Nordeste se torna um espaço cada vez mais estratégico e o Bolsonaro entende isso, né? E a partir disso ele tem cada vez mais ido ao Nordeste. Essa semana mesmo ele foi ao Rio Grande do Norte. Olha, se essa semana o Guedes teve a possibilidade de falar pelo governo, eu fico, então o Papo Democrático nessa semana tem autoridade para dizer a cada um dos seus ouvintes, eu avisei. Mas brincadeiras à parte, se por um lado o auxílio emergencial, assim como as inaugurações feitas no Nordeste
pelo Jair Bolsonaro significam políticas públicas realizadas pelo governo, uma outra perspectiva que é muito posta pelos analistas políticos é o fato de que essas ações representam muito mais uma campanha política. E aí a gente reforça a ideia de que Bolsonaro nunca saiu desse espectro, que ele não está mais em campanha. Se o auxílio emergencial significa uma política de ajuda emergencial a pessoas de baixa renda, para o governo Jair Bolsonaro significa uma boa imagem, principalmente nas pesquisas Datafolha, como a gente já havia falado em outros episódios. De qualquer modo, manter essa boa relação com o Nordeste local, que tanto em primeiro quanto segundo turno de 2018 se mostrou desafiante, principalmente em termos de voto e adesão da narrativa de campanha do presidente. Já que Paulo Guedes na semana passada cometeu sincericídio, eu vou fazer o meu dessa vez. A verdade é que tá todo mundo com medo do presidente acabar fechando a torneira dos auxílios, né? A economia ainda não tem tração para voltar e as políticas da pandemia escancararam a realidade trágica e triste do que é o mercado de trabalho brasileiro e as necessidades das pessoas. Então, já que a gente estava falando do Guedes, vamos começar falando dele para migrar para a Semana do Poder Legislativo. A semana foi marcada principalmente pela vitória do governo e a manutenção dos vetos em relação ao reajuste dos servidores. E aí, para quem está nos escutando nesse instante, é sempre bom lembrar que a apreciação de vetos, assim como a apreciação de medidas provisórias, é um excelente marcador para a gente ver qual é a temperatura ou até mesmo o processo de engajamento em relação com o Congresso Nacional que o governo tem hoje. E sobre essa discussão, né, em relação à derrubada do veto no Senado, depois a reversão dessa derrubada na Câmara, teve também um episódio dramático envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, e depois da semana do início da semana de conformação, que a gente comentou no primeiro bloco, quarta-feira, como reação na quinta-feira, aliás, como reação à votação no Senado, ele acabou comentando, né, que a ação do Senado de reverter esse veto era um crime ao país por ter aprovado o aumento de salário no momento que o dinheiro deveria estar sendo destinado à área da saúde como prioridade à questão da pandemia. Isso repercutiu muito negativamente dentro do Senado Federal e o próprio presidente do Senado Federal e outros parlamentares da casa pediram a convocação do ministro Paulo Guedes para que ele vá no Senado nas próximas semanas se pronunciar a respeito, né? Então, conversar com os parlamentares sobre a sua fala, né? Então, isso ainda pode gerar algumas repercussões negativas. E é triste dizer, mas é mais um episódio, né, de uma fala mal colocada de um membro do governo federal que repercutiu negativamente dentro do poder legislativo. Vini, eu nem acho que tenha sido uma fala tão infeliz assim, né? Porque, se a gente for lembrar, 2 semanas atrás estavam o presidente da República, o presidente da Câmara e do Senado e o ministro Paulo Guedes reafirmando o compromisso deles com a manutenção do teto, com o não aumento de salários do funcionalismo público. É mais um capítulo aí das falas do Guedes, mas no fim do dia eu acho que não vai gerar uma crise tão grande, né? Já que tem matérias que são mais importantes nesse momento. E, pois é, Pitanga, você falou que quem venceu foi o governo, mas pro Maia quem venceu foi o parlamento. Porque para o presidente da Câmara dos Deputados, o fundamental para a manutenção desse veto foi o arranjo entre a presidência e os líderes partidários, né? E Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados e defensor do controle do déficit público, foi mais uma vez protagonista nessa votação. Dessa vez, ele foi até a tribuna direcionar os votos do seu partido. Isso, para quem acompanha o Congresso Nacional, percebe que o Maia raramente vota e raramente vai até a tribuna se pronunciar, salvo matérias muito importantes ou que ele tem um protagonismo e fez um discurso sobre a importância do controle do déficit público e a responsabilidade do Congresso Nacional para com essa matéria. O veto tinha sido derrubado no Senado na quarta-feira, mas na quinta a Câmara acabou decidindo pela manutenção. E assim, parte do processo também teve a atuação do novo líder de governo, né? O deputado Ricardo Barros, que entrou semana passada. Exato. Alguns pontuaram que Ricardo Barros já fez mais para o governo do que o Major Vitor Hugo. Então a gente consegue ver que Maia tem sido um grande diplomata nessa linha que cruza a fronteira entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.
Só que uma questão fundamental que parece que ficou um pouco fora dos holofotes essa semana é em relação a quem irá suceder Maia na presidência do Congresso Nacional. É fundamental a gente lembrar que para 2021, uma das pautas do próprio Congresso Nacional é a eleição da Câmara dos Deputados, e aí a gente consegue ver hoje que Maia é fundamental para o governo Bolsonaro, seja em termos de aprovação de reformas, seja para esse teste em relação a vetos, uma vez que a relação de Bolsonaro com o Senado Federal tem sido um pouco contestada e aparentemente se mostra desafiadora para o presidente. O Congresso Nacional também analisou outros vetos, do Poder Executivo e acabou derrubando aquele que vetava a obrigatoriedade do uso de máscaras em lojas, escolas e indústria. Então agora é lei e as pessoas devem usar sim máscaras e que a reincidência é passível de multa. Para quem acompanha a gente no Instagram, a gente tinha sinalizado que a votação do Fundeb poderia ter sido realizada nessa quinta-feira, mas devido à apreciação dessas matérias no Congresso Nacional, o Fundeb vai ser apreciado só na próxima semana, na próxima terça-feira. E eu tenho um ponto a levantar que é o seguinte. Semana passada, falei com vocês no radar que nessa semana nós não teríamos a reforma tributária. E como a gente tem um compromisso de ser muito sincero e muito aberto com vocês aqui, eu falei errado, galera. O que eu tinha que ter falado é que a gente não tinha reunião confirmada oficialmente. E nós tivemos uma reunião com o representante da Confederação Nacional dos Municípios, que defendeu também a criação de fundos de compensação ali para municípios que vão perder a arrecadação. Nada muito novo, porque a gente já vem acompanhando. Mas fica aí a informação, e o nosso compromisso de informar vocês do melhor jeito possível. Se você, assim como eu, está cansado de acompanhar reuniões virtuais, sejam em assembleias legislativas ou em câmaras municipais ou até mesmo na TV Câmara ou TV Senado, eu tenho uma notícia ruim para você. Essa semana, como estamos chegando próximo ao fim do mês de agosto, parte dos decretos estaduais e municipais que dão algum tipo de flexibilização, mas não completa para o isolamento social na pandemia, estão sendo renovados porque a perspectiva é que ainda nós permanecemos em isolamento ou distanciamento social, a fim de evitar um agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil. E isso acaba corroborando com a nova pesquisa Datafolha, que mostrou que parte dos brasileiros tem aderido menos ao isolamento social no Brasil. Segundo essa mesma pesquisa, em 11 de agosto, quando foram registradas cerca de 1.274 mortes por Covid-19, cerca de 8% dos brasileiros afirmaram que estão em isolamento completo. Já 43% só saíam de casa quando era realmente inevitável manter o isolamento. E aí um ponto que tem sido marcador na comunicação entre governo e sociedade é tentar divulgar os números da pandemia. A gente sabe que a nível federal, a mudança de metodologia pelo Ministério da Saúde acabou causando um certo burburinho que levou uma imagem ruim do Brasil, inclusive fazendo com que o Brasil saísse às vezes de indicadores ou até mesmo de sites que mostravam como estava a pandemia no mundo. E isso agora pode estar se repetindo inclusive no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde comunicou essa semana que poderia estar mudando a metodologia de divulgação do número de mortes e também no número de infectados na capital federal. Segundo o próprio secretário, ele diz que essas divulgações desassossegam a população. Ainda segundo o secretário Francisco de Araújo, os boletins diários trarão apenas óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e não mais o total confirmado na data ou naquela data que está sendo divulgado. E aí o calcanhar de Aquiles para o governador Ibanez não tem sido apenas o número de divulgação em mortos do Covid-19 no Distrito Federal, mas também o número de leitos disponíveis para o tratamento da doença aqui em Brasília. Vale destacar que, no cenário político, ainda há uma aclamação por parte da oposição do governador na Câmara Legislativa do Distrito Federal para a implementação de uma CPI da pandemia, uma vez que os dados aparecem ser contestados principalmente por vazamentos de áudio de médicos ou até mesmo um certo burburinho feito pela classe da saúde no Distrito Federal. E a gente consegue perceber que esses dados, inclusive, conseguem refletir em algumas ações do governador. Essa semana ele decidiu suspender por tempo indeterminado a volta às aulas nas escolas públicas do Distrito Federal. Lembrando que em termos de volta às aulas, já para o setor privado, muito da discussão tem sido judicializada, uma vez que os velhos ensinamentos do mestre Jack Chan ainda se mostram nessa zona. Tira casaco, bota casaco. Pois é, Pitanga, a tendência é que realmente isso fosse acontecer, né? Porque já que aqui no Brasil a gente fez aquela quarentena mal e mal, né? E não conseguiu realmente ter os resultados esperados aí
para aquele grande termo do achatamento da curva, então a nossa quarentena vai durar mais e quando ele dura mais, o nível de obediência ao isolamento vai acabar caindo, né? E é claro que com a reabertura das atividades econômicas e com o recebimento do auxílio emergencial, é claro que as pessoas vão tender a observar uma maior normalidade nas coisas, né? Como se tudo tivesse voltado a ser como era antes. Então esse novo normal no Brasil é no máximo a galera tá na rua de máscara. E aí, 2 pontos rápidos para a gente comentar também sobre estados e municípios, nesse momento sobre São Paulo, né? Primeiro que o Dória anunciou que está curado do Covid, né? Ele que passou a semana despachando de casa porque tinha sido contaminado. E segundo que pela primeira vez em São Paulo, nenhuma área ficou classificada como uma zona vermelha, né? Que era o pior nível de restrição. Isso não quer dizer, entretanto, que as mortes pararam, né? A média móvel de mortes ainda está em 220 na sexta-feira, mas a média de casos e de mortes está passando para um ponto de estabilização. Pode parecer confuso para aqueles que não escutam, tipo, falar de zona vermelha, zona laranja, zona amarela, mas é importante entender que parte dos governos adotaram uma certa metodologia que está explicada no caso de São Paulo, no Plano São Paulo. Número de leitos disponíveis, números de mortes diárias e números de infectados podem compor esse arcabouço, e aí isso pode levar o governo a tomar uma decisão um pouco mais assertiva, seja sobre processos de reabertura, tanto das atividades comerciais quanto de outras atividades não relacionadas diretamente ao comércio, tanto também para que outras atividades possam vir a acontecer. Lembrando, isso não é um cenário de normalização, isso não é um cenário de que a pandemia está acabando, mas mostra que, pelo menos em São Paulo, as ações têm surtido algum efeito, por mais que seja pequeno, mas mostra uma certa estabilização. Gente, para finalizar a semana movimentada da política, vale trazer alguns fatos que aconteceram a nível internacional. E o principal fato da semana foram as eleições nos Estados Unidos, né? E algumas atualizações envolvendo o Partido Democrata. Nessa semana houve a oficialização do Joe Biden como candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. A convenção democrata durou cerca de 4 dias, né? Envolveu várias celebridades do Partido Democrata, né? Então, lideranças históricas do partido, como a ex-candidata Hillary Clinton, que foi senadora, né? Teve também o Barack Obama e Michelle Obama com discursos bem emocionantes, em certa medida. E também eles acabaram focando dentro da convenção nessa ideia de que hoje o Partido Democrata serve como um antagonismo não ao Partido Republicano especificamente, mas a uma tentativa de dirimir a democracia nos Estados Unidos, que essa tentativa seria liderada, né, pelo Donald Trump, né? Então essa narrativa que vigorou, né, nesses dias de convenção. E particularmente foi muito interessante acompanhar isso e ver como é diferente, pelo menos nos Estados Unidos, né, em comparação ao Brasil, essa questão de convenções partidárias e a abertura para participação e também para acompanhamento por parte dos cidadãos. Aqui no Brasil, a gente só consegue acompanhar isso quando os candidatos já são pré-eleitos pelos seus respectivos partidos. Um outro fato que aconteceu que vale ressaltar, né, foi a prisão do Steve Bannon, que foi estrategista-chefe do presidente Donald Trump, que também esteve envolvido na campanha presidencial em 2016. Trago esse fato também porque ele tem uma relação próxima com a família Bolsonaro, em especial com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Inclusive, essa proximidade com eles fez com que o Steve Bannon estivesse naquele jantar realizado pela Embaixada Brasileira em Washington em 2019, na qual não só o Steve Bannon estava, mas também o escritor Olavo de Carvalho. Ele foi preso por conta de uma vaquinha, né, um crowdfunding que ele fez para a construção do muro na fronteira entre Estados Unidos e México, né, e a justiça americana constatou que ele usou parte desses recursos levantados a nível pessoal. Chegou aquela hora do episódio, onde a gente joga os búzios na mesa e fala um pouco das nossas expectativas para a próxima semana. Então, para mim, espero que venham mais 3 pontos aí para o Vasco da Gama e que o Fundeb seja votado no Senado. Eu sei que eu roubei sua fala, Vinícius.
Olha, eu pessoalmente espero terça-feira. Quero ver se o Renda Brasil vai ser apresentado, como vai ser apresentado, como vai ser o programa da Carteira Verde e Amarela, porque isso vai definir muita coisa pro resto do semestre e do governo. A minha expectativa para essa semana, confesso que vai estar relacionada um pouquinho em dormir, porque estarei de folga essa semana, mas ao mesmo tempo confesso que deixarei meu coração pro trabalho, porque querendo ou não a gente se apega um pouquinho a essa semana corrida da política. De qualquer forma, deixo aqui a minha pergunta e a minha expectativa para saber qual é o próximo rolê do presidente. Será para o Nordeste ou será para outra região do Brasil? Bom, a minha expectativa, o Atanan roubou, mas aí eu corroboro com o que ele trouxe, né, em relação à votação do Fundeb, foi adiado essa semana. Dizendo novamente, a minha expectativa é essa, né, de que seja aprovado na terça-feira, junto também com a apresentação da proposta de Renda Brasil. E aí, sobre isso, né, vale ressaltar também que na semana que vem eu espero estar aliviado pelo fato de que o adulto Ney ganhou a Champions League pelo PSG no domingo. Então espero que no lançamento desse episódio o adulto Ney tenha uma Champions League, ele como líder de um time. É isso. Então é isso, galera. Queria agradecer a todos que ouviram até aqui. Siga a gente nas redes sociais, recomenda o podcast para seus amigos e contatinhos. E lembrando que durante a semana a gente sempre publica conteúdos especiais nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. E queria agradecer mais uma vez a nossa produtora executiva Beatriz Queiroz e nossa designer Bruna Scavocello. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado. Vou puxar aqui, ó. Mano, a questão é, eu descobri o Thiaguinho um dia desse. Pô, calma que pagode não tá. Olha isso, eu vou, Vini, não dá pra te respeitar de vez em quando, cara. Como é que você me fala um negócio desse?